Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Claudenir, da Kansai, analista de valores imobiliários. Estamos aqui para descomplicar o CPA 10. Estamos fazendo aqui uma investida sobre o assunto tributação e passando para você decodificado de maneira que você tenha certeza que, apesar de ter aí 5, 6 questões na prova sobre tributação, você vai chegar na hora completamente tranquilo com relação a isso. Não vai ser num vídeo só que você encontre por aí de 8, 10, 15 minutos que você vai conseguir digerir o produto fundos sobre tributação. Por isso, dê uma olhada aqui na nossa playlist para você poder pegar a tributação sobre os vários prismas, sobre os vários assuntos. Eu sou o Claudenir, sou bacharel em matemática, sou economista, sou mestre em economia, sou credenciado pela CVM como analista de valores imobiliários e também credenciado pela CVM como administrador de recursos de terceiros. Sou profissional do mercado financeiro desde 1977, onde passei em praticamente todas as posições do mercado financeiro, no pregão da bolsa, nas mesas de renda fixa, e aí eu tive minha própria corretora e minha própria distribuidora de valores. E eu quero compartilhar com você toda essa minha experiência, todo esse meu estudo, descomplicando para você o CPA 10. Então, a partir de agora, nós vamos aqui detalhar um assunto muito importante, que é a tributação na renda fixa, mas quando acontece a incidência de IOF. Eu fiz um caso aqui, dando um exemplo, um CDB, mas você pode entender isso como sendo, por exemplo, uma LTN, letra do Tesouro Nacional ou a Tesouro Selic. Você pode usar isso daí como sendo uma NTNF, então uma pré-fixada com cupons, que é a linguagem do Tesouro Direto. Pode usar isso no IPC, na NTNB, que é aquela atrelada ao IPCA. Então você pode usar uma debenture, você pode usar qualquer modelo de papel tributável, nesse caso aqui, usando o CDB. A conta é a mesma e é válida para qualquer assunto que tenha tributação. Então aí, CDB, tributação do CDB com IOF é o nosso assunto. Então vamos dar aqui um exemplo de como é que aconteceu essa operação e depois nós vamos aqui repassar bem claramente os conceitos para que você possa fixar esses conceitos aí. Nada melhor que um exemplo para que você depois possa entender toda aquela teoria de como é que funciona a parte do imposto. Então, exemplo, supondo que o investidor invista em um CDB por um prazo de 180 dias corridos, porém, com 25 dias corridos, ele resolve vender no mercado secundário esse CDB. Supondo que o número de dias úteis entre a aplicação e o resgate seja de 20 dias úteis e que o rendimento do CDB seja de 5% ao ano por dia útil, calcule o valor do resgate bruto, o valor do resgate líquido e a rentabilidade líquida da aplicação. Considere o valor da aplicação de R$1 milhão. Então veja aqui que nós temos alguns conceitos ao mesmo tempo misturados, mas na verdade é assim que acontece. Um CDB, que é um papel da rede bancária, ele pode ser emitido com dias corridos e pode ser emitido também com dias úteis. Aí, na hora de se fazer a conta, se faz um cálculo de equivalência e aí acaba o rendimento para o investidor, acaba sendo a mesma coisa. Então, como os títulos públicos são negociados em dias úteis, então pode acontecer também dos bancos negociarem os seus títulos em dias úteis. Então, está aqui um exemplo que o rendimento é com dias úteis. Então, vamos relembrar aqui os pontos da questão para que a gente possa começar a trabalhar na solução. Primeiro, o rendimento do CDB é dado ao ano por dia útil. Isso é importante. O prazo de 25 dias corridos e 20 dias úteis. Então, o prazo do papel, o prazo da operação foi de 25 dias corridos e que significa 20 dias úteis. Para um prazo de 25 dias, se você olhar, se você for na nossa lista aqui, entrar aqui no nosso site, no site da Kansai Analistas, entrar aqui
a nossa playlist aqui no YouTube, você vai ver lá que temos vídeos tratando ali de teorias, né, de conceitos sobre a tributação, e ali tem um que fala da tabela do IOF. Então, para um prazo de 25 dias, na tabela regressiva de IOF, você vai encontrar que 16% do rendimento deve ser retido para efeito de IOF. E mais um detalhe importante, né? Essa operação foi por 25 dias corridos. E aí vem outra tabelinha que você deve pesquisar, também nos nossos vídeos anteriores, que você vai ver lá que para um prazo de até 180 dias, a líquida de tributação é 22,5%. Como nós estamos tratando aqui de 25 dias corridos, a alíquota que nós vamos ter que usar no nosso exemplo aqui é de 22,5%. Bom, como é que calculamos aqui o valor bruto de resgate desse CDB, que é a principal informação, a primeira informação que nós temos que ter. Então, eu pego 5%, né? Aí eu 5 e divido por 100, então, na verdade, é 5%, somo 1, né? E o prazo da operação foi 20 dias úteis. Mas aí vem uma outra informação subjetiva, que não está dado na questão, mas é uma informação importante. Eu tenho 20 dias úteis, mas o CDB é dado ao ano. E quantos dias úteis tem um ano para efeito de prova, né? Tem 252 dias úteis. 21 por mês, vezes 12, 252. Então, o ano tem 252. O que eu faço? Quando eu pego 5% e tiro raiz de 252, ou uma linguagem mais simples, eu elevo a 1 sobre 252, eu vou saber para um dia útil. E quando eu elevo a 20, eu vou saber, então, para 20 dias úteis. A continha que você está vendo aí na sua tela é essa conta, né? 5 dividido por 100 soma 1 e eleva a 20 sobre 52. Aí, o resultado eu multiplico por 1.000 e vou chegar em 1.003.879,74. Então, esse é o valor de resgate bruto, né? Então, está lá. Qual que é a base de cálculo? Isso aqui, o CPA 10, né? Pode ser uma continha muito simples que é oferecida para ele. Olha, o valor de resgate de uma operação foi 1.003.879,74. A pessoa, o investidor, aplicou 1 milhão. Qual que é o ganho de capital? Qual que é a base de cálculo? Está aí, ó, 3, não precisa nem fazer conta, 3.879,74. Mas você vai precisar dessa informação na prova, né? Pode acontecer de ter uma questão muito simples e você nem usa a calculadora, né? Então, é uma questão de conceitual, valor de resgate bruto menos valor de aplicação. Qual que é o cálculo do valor do IOF? Então, aqui a primeira informação que você tem que ter é a seguinte: se eu tenho IOF e tenho IR, imposto de renda, primeiro eu calculo o IOF. Então, está aqui, ó, 3.879,74, que foi o rendimento bruto. Eu fui lá na tabelinha do IOF e olhei que, para aquele período de cálculo, né, 25 dias, eu tenho lá 16%. Então, 16 dividido por 100, multiplico aqui por 3.879,74, chego em 620,75. Esse é o valor do IOF. Agora eu vou fazer o cálculo do imposto de renda. Eu vou pegar o valor, a base de cálculo, vou subtrair agora o IOF, né, 620,75, e vou agora multiplicar pela alíquota de imposto de renda. Por quê? Porque a operação foi feita com menos de 180 dias. Então, eu tenho IOF e ainda tenho o imposto de renda. Então, vou ter que multiplicar esse resultado por 22,5, 0,22,5 ou 22,5 dividido por 100. Então, eu vou saber aqui que o valor do IR é 733,27, o valor de resgate, menos o que eu paguei de IOF, o que vai dar, eu ofereço a tributação, 22,5, 733,27. Agora vem a pergunta, qual que é o valor de resgate líquido, né? Então, eu pego o valor de resgate que eu obtive, né? Subtraio dele 620,75 do IOF e subtraio 733,27, que é do imposto de renda. Eu vou chegar em 1.002,525,72. Essa questão pode ser apresentada para um CPA 10 de uma prova. Olha, o valor, qual que é o valor de resgate, dado que o cliente teve um valor bruto de 1.003,879,74, teve 620,75 de IOF, 733,27 de imposto de renda. Pergunta-se, né, qual que é o valor de resgate líquido? Está aí uma continha muito simples, apenas
conceitual, né? E aí, qual que é o cálculo da rentabilidade líquida no período, né? Então, no caso aqui, a gente vai calcular ao ano. Vai ser o valor líquido, né? Depois do IOF, depois do imposto, dividido pelo valor da aplicação. Esse conceito aqui é um conceito de finanças que é muito difundido, muito aplicado. O valor futuro dividido pelo valor presente. Então, eu vou lá, faço 1002,52572 e divido por 1 milhão. Aí, como meu período de cálculo, essa rentabilidade, foi para 20 dias úteis, então eu tiro raiz de 20 para saber quanto que foi o ganho para um dia. Então, eu vou elevar a 1 sobre 20. Né? Eu vou saber para um dia. Ou você pode fazer na calculadora, pegar esse resultado aqui, dessa conta, 1002,52572, dividir por 1 milhão e colocar ali na calculadora e tirar a raiz de 20. O que der, simultaneamente você já eleva a 252. O resultado vai ser 3,23% ao ano por dia útil. Então aqui nós temos diversos conceitos que você pode utilizar na prova, né? Por exemplo, como é que eu calculo o valor de resgate? Né? Vai ser o valor da aplicação dividido por 100 e se a taxa foi dada ao ano, eu tenho que saber por um dia desse ano e tenho que elevar no meu período. Então você consegue formular uma questão para o CPA 10 sem fazer conta e chegando nesse resultado aqui. A segunda questão importante é a pergunta: qual que é a base de cálculo? Isso aqui pode ter dado um valor de resgate fulano, a aplicação fulano, qual que é a base de cálculo, qual que é o ganho de capital, sem fazer nenhuma conta também, uma questão apenas conceitual. Né? Qual que é o valor do IOF? Dado que eu tenho o ganho de capital, é só pegar na tabela regressiva, ele pode colocar no dia da prova e dizer, olha, no IOF para tal dia, né, para esse tal período, para tal dia, quantos dias de negociação, a tabela regressiva é tanto. Ele pode até te dar 3, 4 valores. Você tem que saber que se a operação for para 26 dias, eu vou lá e pego de 26. Ele pode colocar 26, 27, 28, 25, né, para te saber se você sabe que tem que pegar naquele dia, aquele período que foi a sua operação. Aí então você vai fazer a continha muito simples e vai calcular que vai dar 620,75. Né? E agora ele vai perguntar para você qual que é o valor do IR. Qual que é a grande jogada aqui? A jogada é saber que eu vou pegar o valor de resgate, vou subtrair o IOF primeiro e o que der eu vou colocar na alíquota de imposto. O que eu vou ter que saber? Se a operação for até 180 dias é 22,5, depois 22,5, 17,5, né? Você tem que conhecer a tabela regressiva de imposto de renda para que você não seja pego aqui no contrapé. O cálculo do valor de resgate líquido vai subtrair todas as despesas que você teve e vai subtrair o IOF e o imposto de renda. Para saber a rentabilidade no período, basta você conhecer por um dia e levar o período que você quiser. Pode ser 30 dias, 180 dias e assim por diante. Bom, é o que eu tinha para falar para você quando você tem uma tributação na renda fixa que tenha IOF. Né? Isso é assunto importante, é um assunto que cai na prova dessas diversas maneiras que eu te falei. Né? A parte de conta mais complexa fica mesmo para o CPA 20 e para o CEA, mas todos esses conceitos que eu te falei dentro da questão podem ser cobrados no CPA 10 para diversos produtos de investimento. Agora eu vou te dar um lembrete: se você quiser receber o e-book sobre a política econômica, basta que você se inscreva aqui no canal e deixe lá o seu cadastro, que você vai receber aí na sua casa um e-book maravilhoso falando sobre política cambial, política fiscal e política monetária e as inter-relações dessas três políticas, né, é aquilo que o governo quer chamar de economia como política econômica. Esse material é exclusivo, não tem em lugar nenhum. Então se inscreva para receber e nos siga aí, clica no gostei, né? Clica aqui para fazer sua inscrição no canal, ativa o sininho que você vai receber nosso material a cada vez que ele for produzido. Até mais e muito boa sorte!